A tarefa é bastante grande, mas eu quero realizá-la junto com vocês. Porque nós estamos aqui no módulo 1, que é a reconstrução do PT, a reconstrução do Brasil e as tarefas do PT. E a aula é a número 2, que trata do papel das nossas candidaturas para os governos e as câmaras municipais, dialogando com os temas que Joaquim Soriano trouxe aqui, relacionados à nossa formação política para este embate, o papel das nossas candidaturas, a combatividade do PT na luta social, transformada em força para a campanha eleitoral, o modo petista de governar e legislar e o plano de reconstrução e as nossas candidaturas como agentes de transformação das cidades em que a gente vive e que vai estar apresentando e construindo os nossos programas. Num primeiro momento, eu quero fazer uma reflexão aqui com vocês sobre o cenário político do Brasil, justamente para pensarmos o próximo período. A gente não tem como delinear todos os caminhos, como disse o Bittar, daquilo que acontecerá daqui até o próximo ano. Mas a Fundação Perseu Abramo, o PT e todos e todas nós vamos estar pensando muito nessa realidade e refletindo sobre o que acontece no cenário do Brasil para nos prepararmos da melhor forma possível para, no meio da campanha eleitoral, estarmos já em 2024 preparados desde agora. Por isso é importante pensar, quando pensamos o papel das candidaturas petistas, refletir um pouco sobre o contexto que nós vivemos hoje no Brasil. O presidente Lula ganhou as eleições com a força do povo e a dignidade e o projeto que ele carrega consigo, toma o comando do Brasil nas suas mãos e busca unir e reconstruir o Brasil. Mas a nossa vitória nas urnas não significou que os adversários do Brasil, os adversários do povo brasileiro, tenham abandonado o seu projeto de destruição. Aqueles que tanto mal fizeram na pandemia para o nosso povo, que destruíram empregos, a indústria nacional, tentaram destruir o SUS, a educação, as universidades, a educação básica, aqueles que governaram o Brasil depois do golpe contra Dilma, de uma forma a fazer criar uma onda de ódio político fascista, eles, mesmo com a vitória do presidente Lula, tentaram inviabilizar a sua diplomação, a sua posse e depois tentaram um golpe de Estado aqui em Brasília, tentando inclusive colocar bombas ao redor do aeroporto da capital federal. Portanto, tudo indica que as eleições de 2024 terão, no cenário das eleições de 2024, preparadas de agora até o próximo ano, tudo indica que nós teremos no ambiente das cidades a necessidade de conjugar a disputa e argumentos nacionais com argumentos locais, trabalhando aquilo que está sendo realizado no Brasil para a reconstrução do Brasil, reconstrução de direitos através de políticas públicas, com a formação, conscientização e organização do nosso povo em cada cidade, em cada bairro, em cada comunidade, cada rua, nos locais de trabalho, moradia, estudo, para que as pessoas, os trabalhadores e trabalhadoras, a nossa classe, as mulheres, os negros e negras, a população em geral, os assalariados, se deem conta, do modo mais amplo possível, que quem governa para transformar o país num país para todo o povo e para melhorar o Brasil é o PT, no Brasil, com Lula, e nas cidades, com vocês, companheiros e companheiras, nossos candidatos e candidatas. O cenário, portanto, político deve ser muito bem lido, organizado, é preciso fazer a leitura de mundo. E isso se faz não só através de pesquisas, o que é importante também. A pesquisa eleitoral, se a gente conseguir ter, é fundamental ter pesquisa quantitativa, qualitativa, mas é muito, muito importante que, além de pensarmos em pesquisas, a gente esteja lá, caminhando desde já nos bairros, organizando as pessoas, criando comitês populares de luta e dialogando com todos os segmentos para prepararmos a nossa eleição, ao mesmo tempo que estamos ali fazendo uma verdadeira pesquisa qualitativa daquilo que as pessoas pensam sobre o que o Lula está fazendo e o que precisa ser realizado e levado ao município em que elas vivem, em que nós vivemos. Neste cenário de embate, é fundamental termos conosco
que o nosso papel é o papel de representantes de um projeto de classe transformador. Nós vamos representar de verdade em cada cidade aquilo que estamos realizando no Brasil. Representar contra o ódio, a paz e a unidade nas comunidades, porque o povo não quer a cisão do Brasil, a guerra, a destruição. O povo que votou em Lula e que cada vez mais, aqueles que foram para o lado errado, que estão se aproximando da gente, querem um projeto que fale em unidade do país, também na nossa cidade, em unidade do povo. Nós não queremos famílias se separando, filhos de pais, nós não queremos pessoas promovendo ódio, nós não queremos as fake news, e a melhor vacina contra toda mentira que vem pela internet e contra as fake news, e é o nosso papel, é trabalharmos desde já nas redes sociais de forma integrada com a vida real, com a caminhada na rua, com a organização, com aquele chá com bolo que a gente faz na comunidade, com as mulheres que fazem a sua organização para falar das crianças, para lutar pela unidade de saúde no bairro, para entender como é que o governo Lula está fazendo melhorias no SUS, já fazendo o agendamento das cirurgias eletivas que estavam represadas no período anterior, a escola, as creches que estão sendo construídas através do PAC em todo o Brasil. Nós, dialogando e representando o presidente Lula e o seu projeto, vamos fazendo a melhor parte. Esse é o nosso principal papel nas eleições municipais, como candidatos e candidatas do PT, como dirigentes dessa campanha e também como coordenadores das campanhas. Conjugar, portanto, temas locais com temas nacionais será fundamental. A segunda parte do nosso trabalho é conseguirmos, ao conjugar os temas locais com os temas nacionais, formarmos um programa de ação para o município que realmente dialogue com as necessidades, com as causas mais importantes da cidade e daquele território em que nós estamos nos apresentando para representarmos como candidatos a vereadores e vereadoras ou candidatos a prefeitos e prefeitas da cidade. Tanto para atuar no parlamento, como para atuar numa prefeitura municipal como candidatos majoritários e candidatas, nós devemos ter um programa de ação coerente com as nossas causas e com quem nós somos. É importante também na eleição municipal, sempre ter em conta isso, levar aquilo que nós somos. A população procura na gente, não aquele candidato e candidata arrumadinho de véspera de eleição que só aparece lá no ano eleitoral. Caminhar este ano nas cidades, fazer com que existam reuniões nos bairros, nas favelas, nas comunidades e em todos os lugares, visitar e saber como estão funcionando as unidades básicas de saúde, as escolas, o que é importante para o município, reunir com grupos de trabalhadores e trabalhadoras, com o pessoal das escolas de samba, da área da cultura, com tudo que pulsa e vive nas cidades, é fundamental para quem será candidato no próximo ano realizar neste ano de 2023. E além disto, é fundamental também que a gente vá com o nosso próprio jeito de ser, com a nossa própria forma de existir. A candidatura vitoriosa será aquela que conseguir traduzir no seu olhar, na sua forma de ser e na sua fala simples e sincera as propostas para uma cidade melhor, vinculada ao projeto Lula, que é o projeto que governa o Brasil. O partido, portanto, que é o partido do presidente da República e o partido mais querido do povo brasileiro, quer agora ser o partido que vai governar as cidades, estar muito forte nas câmaras municipais para conseguir fazer melhor lá na base a disputa de corações, mentes, de percepção daquilo que acontece no Brasil e nas cidades, no meio da nossa população. É por isso que a gente tem que se apresentar como é, do jeito que nós somos. Quando nós falamos como candidatos e candidatas do PT e ao organizarmos as campanhas, e o curso inteiro vai se dedicar a isso, tenham em conta que nós representamos também princípios. Que princípios são esses? O PT é um partido com princípios muito claros, muito nítidos, e na eleição nós representamos isso. Nós somos um partido da justiça social, da inclusão social, da superação das desigualdades. Portanto, um partido do direito à cidade, que significa o direito a uma cidade para todos e todas. Uma cidade onde o transporte coletivo realmente possa representar o direito de ir e vir e existir com qualidade. Uma cidade onde o direito à moradia
representa também a defesa da regularização fundiária de onde as pessoas vivem e tantas vezes não tem lá um documento que represente a segurança de que de lá elas não serão retiradas. E isso é muito importante para o nosso povo. A regularização fundiária das cidades e o transporte coletivo são dois aspectos estruturantes da cidade. Assim como o presidente Lula cria para o Brasil e fomenta o Bolsa Família, a renda básica e todas as políticas de renda para enfrentar a desigualdade, é fundamental também que o nosso projeto, por princípio, no ambiente da cidade, conjugue elementos de desenvolvimento econômico com elementos de desenvolvimento social e humano. E ainda tem em conta a dimensão ambiental. Tudo isso anda junto quando o projeto é do PT. O projeto do PT consegue enxergar que o desenvolvimento econômico que mais nos importa é aquele que carrega para a inclusão trabalhadores e trabalhadoras e, por isso, gerar emprego e renda e conseguir que as cidades tenham projetos articulados ao projeto de desenvolvimento do Brasil com Lula é essencial para nos colocarmos lá no ambiente, no território, como responsáveis por aquilo que nós pretendemos que a cidade gere, empregos formais, com carteira assinada, que signifiquem a proteção também do trabalhador e da trabalhadora. E, ao mesmo tempo, fomentarmos nas cidades experiências de desenvolvimento que estão ligadas, além das empresas, não apenas à economia existente como mercado, mas também à economia criativa, com a cultura, e à economia solidária, que é a economia que é feita através de cooperativas, através de pactos solidários, que envolve e tem muito jeito das mulheres, que são protagonistas em muitos empreendimentos de economia solidária em todo o Brasil. Esta é uma marca do PT, que tem inclusive coordenada pelo Gilberto Carvalho, no Ministério do Trabalho liderado pelo Marinho, uma pasta específica para a economia solidária. A economia solidária é uma forma de inclusão econômica que gera renda e que gera possibilidades de inclusão. Ao mesmo tempo, nós devemos pensar que as cidades, cada vez mais, elas se organizam como cidades que têm que procurar a sua vocação. Grande parte das cidades brasileiras são pequenas e essas cidades também estão e têm referência na agricultura familiar, onde existe também uma forma específica de economia, de cooperativismo e de participação importante. Outra parte das cidades, as cidades médias e grandes, devem também pensar em produzir nichos e o desenvolvimento e produção de alimentos para que esses alimentos produzidos mais proximamente às cidades possam chegar mais perto das pessoas, inclusive com novas tecnologias e formas de organização, como as hortas urbanas, os quintais produtivos e várias outras formas que a gente aprende com os nossos amigos e amigas da CONTAG, da FETAG, da CONTRAF, das FETRAFs e do MST e de todos os movimentos sociais do campo que participam na Via Campesina e de várias outras e que participam com a gente, também criando programas importantes para o desenvolvimento das cidades e enfrentando uma das principais chagas, que é a fome, que é uma responsabilidade nossa superarmos em toda a sua extensão. As políticas públicas se organizam de uma forma tão integrada que quando a gente pensa em produção de alimentos, em fazer chegar os alimentos, nós não temos como não pensar na própria educação. Porque ao lado das políticas do PAA, do Programa de Aquisição de Alimentos, o Programa Nacional de Alimentação Escolar é o maior programa do mundo de alimentação, de garantia acesso à alimentação e de soberania alimentar e nutricional. E através desse programa, integrado, inclusive, com a agricultura familiar e com a compra direta dos produtores, move a economia das cidades. Nós temos que ter isso muito claro nos nossos programas. E as crianças nas escolas, certamente, na educação básica, com o Fundeb, devem ter escolas onde, de um lado, tenhamos essa dimensão social e inclusiva e, de outro lado, escolas que realmente superem todas as dificuldades para serem escolas de excelência para as crianças, filhas e filhos dos trabalhadores e trabalhadoras, para que todos e todas nós possamos dizer que a infância brasileira não é só o futuro, mas é o presente desde já,
pelo direito de ser criança nos dias atuais. Então, o cuidado com populações específicas também é um princípio do PT. O olhar para a infância, a emancipação das mulheres, políticas públicas que realmente enxerguem, e agora, sobretudo, porque aceleradamente está acontecendo o fenômeno do envelhecimento humano. Mais e mais pessoas que vivem na cidade são idosas, muitos estão acamados e acamadas, e termos um SUS com uma rede importante de base lá, através dos agentes comunitários de saúde, agentes de endemia, onde as unidades básicas e o sistema SUS funcionem como sistema, é algo fundamental em todas as cidades para conseguirmos atender programas como o Melhor em Casa, para que os idosos fiquem mesmo acamados em casa, tenham atendimento, tenham uma cobertura das suas necessidades, assim como as pessoas com deficiência e as pessoas que vivenciam diferentes formas de adoecimento e necessidades específicas que os governos municipais devem cuidar na ponta. Uma palavra que é um princípio do PT é cuidado. O PT governa não apenas, o PT governa com binômio, desenvolvimento e cuidado. Desenvolvimento e proteção social, proteção humana, sem separar as pessoas. Aliás, o que a gente quer no PT é fazer desaparecer das cidades os muros invisíveis, onde algumas pessoas só andam em determinados territórios e outras só andam em outros. Quanto mais nós governarmos as cidades, mais os parques e praças serão importantes lugares de convivência e ilhas de desenvolvimento na cidade, onde é possível também enfrentar o próprio aquecimento global, fazendo com que micro-ilhas com clima mais adequado e ameno possam existir nas nossas próprias cidades, ao lado de novas tecnologias que são incorporadas em todas as áreas, como, por exemplo, avanços significativos na transição energética que nós do PT queremos imprimir nas cidades, quando falamos em painéis solares, energia fotovoltaica, isso já não é o futuro, é o hoje, ou diferentes formas de geração de energia para a iluminação pública, para as escolas, para as unidades de saúde, ginásios de esporte, ou ainda no transporte coletivo. Vamos lembrar que é do PT as ideias de passe livre, que já estão acontecendo em várias cidades do Brasil. Neste sentido, é um programa do PT, é um princípio do PT, a democracia participativa. Nós não queremos governar as cidades, nem o país, para nós e sozinhos. Nós governamos com o povo. O presidente Lula, no ambiente nacional, criou o PPA participativo e a gente participou. E a primeira experiência participativa, aliás, desde que a Constituição entrou em vigor, colocando na ordem do dia esta possibilidade, em 88, de democracia direta. Quero dizer para vocês que nas cidades, essa é uma marca importante do PT. É uma marca, inclusive, da minha cidade, a cidade de onde eu venho. Homenageio aqui excelentes prefeitos, como o Raul Ponte, o Olívio Dutra, o Tarso Genro, que fizeram e implantaram na cidade de Porto Alegre o orçamento participativo, que depois se espalhou em praticamente, se não todas, as gestões do PT. Mas eu trouxe aqui comigo, e quero referir, importantes experiências de governos petistas. Vejam, por exemplo, o que nós fazemos em Maricá, agora, na gestão do Rio de Janeiro, onde tem a moeda social chamada Mumbuca. E essa Mumbuca, ela é uma moeda que tem paridade com o real a partir do conceito de economia circular. Está vendo como o PT é criativo? O modo petista de legislar e atuar no parlamento e no governo municipal é um modo calcado na democracia participativa e, portanto, com a democracia participativa e ouvindo o povo, como no orçamento participativo, nós criamos projetos como, por exemplo, a Mumbuca, que é um dos projetos mais bonitos do Brasil, da Prefeitura do PT de Maricá. Quero falar também para vocês que em Araraquara, nosso prefeito, a nossa prefeitura, criou o Bibimob, o aplicativo de transporte urbano próprio de Araraquara, em que os motoristas cooperados conseguem aumentar os seus lucros como trabalhadores, né? Prestando o mesmo serviço que da plataforma Uber, o do 99, mas ficando com 95% do valor da corrida. Muito melhor do que pagar uma fatia maior para o Uber ou para o 99, aplicativo local
criado pelo PT na Prefeitura de Araraquara. Formas criativas também participam e são a essência do modo petista de governar e de atuar no parlamento. O Programa de Promoção do Acesso ao Mundo do Trabalho, o ACEUAS Trabalho, de Mauá, São Paulo, Prefeitura do PT, busca a autonomia das famílias que utilizam dos serviços de assistência social, integrando todas as políticas de assistência social do município a uma dimensão emancipatória, colocando as pessoas através de cursos e através de mobilizações várias no mercado e no mundo do trabalho. Em Fortaleza, a nossa companheira Luiziane, como prefeita, criou centros urbanos de cultura, arte, ciência e esporte, os CUCAS, com 13 equipamentos mantidos pela Prefeitura Municipal. E isso foi muito importante para levar cultura, principalmente para os jovens entre 15 e 29 anos, que é a juventude que a gente quer disputar com tudo de ruim que muitas vezes é oferecido para essa nossa meninada e que quer fazer arte, quer fazer o grafite de forma organizada, o hip hop, o samba, quer participar do esporte, do lazer, quer ser parte da sua cidade e, portanto, ser participativa. Em Diadema, o programa que nós criamos no governo, criou a prevenção e educação em saúde bucal em creches nas escolas públicas. Todos esses programas do PT, durante esse curso inteiro, a gente vai fazer questão de divulgar, porque eles seguem os princípios daquilo que nós cunhamos, estabelecemos como modo petista de legislar e atuar no parlamento. Um modo que é vinculado à democracia participativa, um modo vinculado à inclusão social como prioridade, integrando a inclusão social ao mundo do trabalho e ao desenvolvimento sustentável e ambientalmente adequado, a dimensão da justiça social e a participação popular e democrática sempre como uma forma de ouvir as pessoas e saber que todo mundo na democracia participativa tem aspectos fundamentais para continuarem nos ensinando permanentemente. Outra dimensão que eu faço questão de referir aqui para vocês, nesta marca que é o modo petista de legislar e atuar no parlamento, é a inversão de prioridades. E por que isso é tão importante? Porque quando a gente chega no governo do PT, ou na Câmara Municipal representando o PT e o nosso projeto, nós vamos olhar para toda a sociedade. Mas a gente costuma dizer que faz uma cidade melhor e um país mais justo, trabalha de forma adequada para todas as pessoas, quando a gente começa por aqueles que mais precisam. É por isso que para nós nenhum ser humano é descartável. Toda dimensão humana tem valor. A pessoa que vive hoje em situação de rua, que não tem um teto, que não tem alimento, a criança que procura uma vaga numa creche, que está no colo da sua mãe, procurando um atendimento num hospital ou numa unidade de saúde, que fecha as portas antes do horário que a mãe saiu da faxina ou do seu local de trabalho e por isso não foi atendida. Essa pessoa nos interessa. Nos interessa a pessoa que está desempregada e que não tem dinheiro para pagar a tarifa do ônibus e aí caminha a pé em busca de portas que agora se abrem porque Lula governa o Brasil e está gerando empregos. Nos interessa a pessoa que está acamada, a pessoa idosa que tanto contribuiu para o Brasil, a pessoa com deficiência, o negro e negra que se sente discriminado, a jovem que é julgada por ser jovem ou a pessoa mais idosa que é descartada por ser idosa. Nos interessa as mulheres que sofrem muitas vezes a violência e que precisam superar essa violência encontrando nos olhos de quem estiver na Prefeitura Municipal ou na Câmara Municipal uma pessoa que se torne parceira no enfrentamento a tudo isso que lhe vitima não apenas o corpo, mas também a alma. Nós somos petistas, nós nascemos misturados ao nosso povo e somos da própria experiência popular dos movimentos aqueles que antes de governarmos o Brasil, governamos cidades importantes, porque toda cidade é importante para nós, todo lugar na Câmara Municipal é fundamental para nós. Portanto, companheiros e companheiras, com esses princípios em mente, com a formação política do PT, aqui da SNAI, da Fundação Perseu Abramo, com a companheira Gleisi Hoffmann e com todos e todas nós, vamos fazer um grande movimento nessa eleição, porque eleição é pedir voto, mas para pedir o voto a gente precisa criar um grande movimento em que a gente possa dizer como uma canção,
É na minha, na sua cidade, que a gente começa a ser feliz. E nós somos felizes quando estivermos representando o Lula, caminhando cada palmo de chão das nossas cidades desde já, e levando adiante de forma criadora e criativa um modo petista de legislar e de atuar nos governos municipais que não é pronto e acabado. Porque vocês, companheiros e companheiras, e eu também, juntos e juntas, vamos continuar escrevendo as páginas de vitória e integração com o povo do PT e definindo todos os dias o que é o modo petista de governar e atuar no parlamento.